Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula de História do Brasil. Hoje a gente vai estudar sobre o período regencial, que é um período que vai de 1831 a 1840. A gente viu na aula passada, pessoal, que Dom Pedro I retorna para Portugal. Tem a sua abdicação aqui do trono aqui no Brasil. Ele retorna para Portugal porque seu pai, Dom João, havia morrido e assume o poder lá em Portugal. Só que aqui no Brasil ele vai deixar seu filho de apenas 5 anos de idade, que é Pedro de Alcântara. Só que como ele só tinha 5 anos, ele não poderia assumir o poder segundo a Constituição. Então nesse período, até ele completar a sua maioridade, o Brasil vai ser governado aí por regentes, né? Pessoas aí, senadores que iam ser regentes, né? Para tomar decisões, estar na frente do nosso país. Então esse período regencial foi um período relativamente curto, né? Você vai ali de 1831 a 1840, porém foi um dos mais agitados da nossa história, né? Naquela época ocorreram intensas disputas entre o centro, né? Entre o governo central, ali sediado no Rio de Janeiro, que era a capital, e as províncias, os estados, né? Então essas revoltas sociais armadas, né? Tivemos várias revoltas que a gente vai estudar de norte a sul do país. Só que nessa aula a gente vai estudar só sobre a regência e o início. Na próxima aula, da próxima semana, a gente vai ver só as revoltas sociais, tá bom? Então, tudo isso, pessoal, ameaçou a unidade nacional, né, do nosso país, porque tinham várias revoltas, também revoltas querendo a independência daquele estado, daquela província. Então, foram momentos aí decisivos para a formação do nosso estado brasileiro. Como é que foi a história política? Dom Pedro I renunciou, né, e a carta dele renunciou e retorna para Portugal, usando do direito que a Constituição me concede, declaro que muito voluntariamente abdicando da pessoa de um muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara, né, Boa Vista, 7 de abril de 1831. Então ele abdica e deixa seu filho. No dia da abdicação de Dom Pedro I, o parlamento estava de férias, né? o parlamento brasileiro. Então não tinha deputados e senadores suficientes para eleger os 3 regentes, como estava na Constituição, né? Esses 3 regentes tinham que ser compostos aí de senadores. Então poucos parlamentares que se encontravam ali no Rio de Janeiro elegeram em caráter de emergência uma regência trina, né? 3 regentes, provisória. Essa regência governou o país aproximadamente por 3 meses. Ela foi composta aí por José Joaquim de Campos, né, o Marquês aí de Caravelas, o brigadeiro Francisco de Lima e o pai Duque de Caxias. A principal medida tomada por essa regência foi convocar os demais parlamentares, né, para eleger uma Assembleia Geral, e depois dessa Assembleia Geral ia ter uma regência trina permanente. Apesar de manter essa estrutura política do Império, né, ele manteve essa estrutura política autoritária, a regência provisória tinha um caráter mais ali, vou dizer, mais liberal, né, mais anti-absolutista. Então era o início do chamado avanço social, avanço liberal, quer dizer, que durou até 1837 aqui no Brasil, para esses grupos aí das províncias aí alcançaram o maior grau de autonomia. Outras medidas tomadas, a reintegração do Ministério, né, dos Brasileiros, demitida aí por Dom Pedro. Teve a promulgação de uma lei restringindo as atribuições do poder moderador. Então, anistiar os presos políticos para abafar a agitação política. Nessa época teve um aprofundamento, pessoal, da rivalidade entre os brasileiros e os portugueses, né? Os portugueses eram perseguidos e tinham suas casas de comércio invadidas e saqueadas, e aqueles que ocupavam cargos públicos eram depostos. Então, instalada essa Assembleia Geral, eleita em 17 de junho de 1831, a regência trina permanente, né, composta aí por deputados. Ela foi composta pelo deputado José da Costa Carvalho, lá do Sul, João Braulio, lá do Norte, e novamente o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Então,
eles pegaram um deputado de cada região, né, para uma tentativa aí de equilibrar essas forças do norte e do sul do país. A permanência aí de brigadeiro era a garantia do controle, né, da situação e da manutenção da ordem pública. Tirava dos regentes também a atribuição do poder moderador. E os regentes, esses três que iam comandar o país, eles ficavam impedidos aí de dissolver a Câmara, né, de acabar com a Câmara dos Deputados, de conceder título de nobreza, de decretar a suspensão das garantias constitucionais e de negociar tratados com potências estrangeiras. Então o padre Diego Antônio Feijó foi nomeado aí ministro da Justiça, né? Feijó aí teve uma carta branca para castigar os desordeiros e os delinquentes aqui do Brasil na época, o direito de exonerar e responsabilizar os funcionários públicos negligentes e a possibilidade de manter um jornal sob sua responsabilidade direta. Então a regência trina, ela governou o Brasil de 1831 a 1834, né? Os três regentes aí que estavam à frente do país, até que quando Dom Pedro II, né, Pedro de Alcântara, pudesse governar. Costa Carvalho, Braulio e o Francisco de Lima. Enquanto isso, né, Pedro de Alcântara e suas irmãs aí, Francisco e Januário, quando ele ainda era adolescente aí fazendo os estudos, né, estudando, estava esperando aí atingir a sua maioridade. Pessoal, quais eram os grupos que disputavam o poder durante essa regência, né, de 1831 a 1840? A gente vai ter três grupos, né? Os partidos, qual era a sua composição e os interesses que eles defendiam. A gente tinha os restauradores, né, que eram comerciantes e militares portugueses, que era comandado aí por José Bonifácio. Eles queriam o retorno de Dom Pedro I, né, lá de Portugal, retornasse ao Brasil, para manter esse absolutismo monárquico, né? A gente vai ter os liberais moderados, né, que era a aristocracia rural, ali os agricultores, a elite ali rural, que era comandada aí pelo padre Feijó, né? Eles queriam a manutenção da monarquia mais centralizada e o voto censitário. E nós tínhamos os liberais exaltados, né, que eram aquelas classes médias urbanas, liderados aí por Cipriano Barata. Eles queriam a descentralização do poder, mais autonomia provincial dos estados e tipo uma república com direito de voto. Diego Feijó ele vai criar, para manter uma unidade, né, não ter tantas revoltas nesse período, em 1831 ele vai criar a Guarda Nacional, que só podia contar com brasileiros, né, com idade de entre 21 e 60 anos. A renda anual mínima era de R$100 mil. Os fazendeiros ricos eles iam receber a patente de coronel, aqueles fazendeiros de cada região. E esses fazendeiros coronéis tinham grande poder na região onde eles moravam. Na próxima aula, pessoal, a gente vai ver sobre a regência una de Feijó. E depois a gente vai estudar todas as revoltas que ocorreram no Brasil durante a regência, tá bom? Então tenham todos um bom dia.